Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. E hoje quero abordar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Narram os historiadores que no ano de 51, mais ou menos, porque essas datas não são precisas, Paulo estava na igreja de Corinto, recebendo os mais variados convites, e já não dava conta de estar em todos os lugares. Quando entristecido, ele depara-se com o próprio Cristo, conforme narrativa do livro Paulo e Estevão. E Jesus lhe pergunta: o que se passa, meu filho? É que eu já não consigo mais falar de ti e do Evangelho presencialmente em todos os lugares. Doravante, diz Jesus, tu escreverás às pessoas, porque a presença do missionário não é o mais importante. O importante é que o seu verbo se faça iluminado. Estevão estará ao seu lado e ajudará a escrever essas cartas. Estevão foi aquele mesmo que Paulo, ainda na condição de Saulo, ordenou que fosse apedrejado. E a partir de então ajudaria Paulo a escrever cartas. Se nós parássemos para pensar, as cartas de Paulo são cartas do próprio Cristo, vertidas por sua mão, sob a inspiração de Estevão, mas trazendo conteúdos de Jesus para aqueles dias difíceis do nascimento do cristianismo. E Paulo, com a ajuda de pessoas que lhe eram próximas, como Silas, como Erasto, como Tito, entre outros, começa a escrever às comunidades. São mais de 20 cartas, só que consideradas canônicas nós temos 14. Carta aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, 2 cartas aos Tessalonicenses, uma carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, 2 cartas a Timóteo, uma a Filémon, uma a Tito e uma última, a 14ª, aos Hebreus. Falando particularmente da primeira aos Coríntios, essa é uma carta com vários conteúdos, mas eu hoje quero destacar o capítulo 13 dessa carta, que tem 16 capítulos, mas o 13 narra um verdadeiro poema de Paulo para a posteridade. Porque ela diz mais ou menos assim: ainda que eu falasse a língua de todos os anjos e a língua dos homens, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, sem caridade eu nada seria. Ainda que eu distribuísse os meus bens para alimentar os pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, sem caridade, tudo isso de nada me valeria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda hoje, pois, permanecem essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Este poema de beleza de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, que eu narrei algumas partes, trata do amor. Em verdade, a palavra em grego é ágape, que as Bíblias protestantes costumam traduzir por amor. As Bíblias católicas costumam traduzir por caridade.
Kardec, quando escreveu o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação, ele se valeu da tradução de Louis-Isaac Le Maseret de Sacy, que era católico, daí a tradução caridade. Mas não importa se é a palavra amor ou a palavra caridade, porque o ágape do grego ele pode ser traduzido das duas formas. Mas se nós fôssemos fazer um estudo mais profundo, o que é a caridade, se não o amor em movimento? O que é a caridade, se não o amor que deixa de ser um substantivo abstrato e passa a se concretizar nas atitudes do dia a dia? Vamos trazer algumas considerações sobre essa carta, porque Paulo, num primeiro momento, ele fala da importância da caridade. Num segundo momento, ele traz características da caridade. E eu quero destacar pelo menos 3 partes. Quando ele diz assim: ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, sem caridade eu nada seria. O que é o dom de profecia, meus amigos? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, os profetas são aqueles que atualmente a gente poderia chamar os médiuns. Olha o que Paulo está dizendo. Não adianta eu ser profeta. Não adianta eu ser médium, receber os espíritos. Não adianta eu grafar as belezas do plano espiritual se eu não sou caridoso, se eu não sou amoroso, se dos meus atos não exornam o bem em todos os aspectos. Por isso, quando a gente olha a mediunidade de Chico Xavier, não são mais de 450 obras. É alguém que viveu pelo amor. Alguém que entregou a sua vida para o trabalho junto aos semelhantes. E Paulo continua: ainda que eu entendesse de todas as ciências. Aqui ele faz um estudo profundo, porque ele nos diz ciência, conhecimento acadêmico. Não adianta eu ter todos os estudos do mundo, e ele tinha, porque ele era uma raridade em termos de inteligência, mas ele chega à conclusão: não adianta hoje uma pessoa ser formada, ter mestrado, doutorado, ser PhD, se ela não consegue amar o seu semelhante. E veja, nós não estamos dizendo que o estudo não é importante, que a formação não é importante. É importante, mas a caridade é o que torna a nossa alma afável ao bem. É o que prepara a nossa alma para a vivência da espiritualidade. E Paulo continua: ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, em verdade, a fé sem obras é morta. E nós poderíamos fazer um link com a carta de Tiago, no capítulo 2, versículos 17, e tamanha a importância que ele repete no versículo 16. A fé sem obras é morta. Não adianta acreditar, não adianta fazer profissão de fé, se eu não enxugo lágrimas, se eu não trabalho pelo bem daqueles que sofrem. E depois Paulo passa a dizer características da caridade, e uma em particular me cala profundamente ao coração, quando ele diz: a caridade não cuida dos próprios interesses. De que interesse nós cuidamos nos dias atuais? Quando nós nos lembramos de Jesus, ele cuidava dos interesses do Pai. E nós? Será que só olhamos para nós mesmos? A questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os bons espíritos respondem: toda virtude é meritória, mas a excelsitude da virtude está em renunciar o interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Neste mundo de tanto egoísmo, de tanto orgulho, falar em caridade é deixar de atender o que eu quero, o que eu gosto, as minhas necessidades para pensar na minha coletividade. Deixar de conjugar o pronome eu para conjugar o pronome nós. Isso é caridade. E ele vem fechando a sua carta, o seu poema de amor, dizendo:
tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha que bela definição de caridade. A caridade sabe suportar. O que significa suportar nos dias atuais? Confiar em Deus. Saber que cada dia é uma oportunidade de nós escrevermos uma página nova no livro da vida. E se vem a dificuldade, que eu suporte, porque eu estou aprendendo. Que eu suporte um relacionamento difícil, porque às vezes, através daquele relacionamento, eu estou endireitando as minhas veredas. Eu estou tendo a oportunidade de aprender com a outra pessoa. Então é esse suportar no intuito de, em todos os momentos, eu estou aprendendo. Que eu não renuncie diante dos aguilhões que a vida se me apresenta. E continua Paulo, tudo espera. Será que nós sabemos esperar? Ou será que nós queremos tudo ao nosso tempo e à nossa hora? Porque a virtude de saber esperar, nós já conversamos em programas anteriores, é a virtude da paciência, é a virtude da paz. Então vejam como as coisas estão interligadas. Ser caridoso é ser paciente. Ser caridoso é entender o tempo das outras pessoas. Saber que cada um está num time. Saber que cada um pode dar algo e eu não posso exigir nada além das possibilidades de cada pessoa. Tudo crê. Olha, a caridade é a virtude de quem crê. Será que nós estamos crendo ou estamos sofrendo? Sofrendo por antecipação, sofrendo porque a gente acha que o mundo está de ponta cabeça, quando em verdade o barco do mundo está sob o comando de um timoneiro chamado Jesus, que nos ama. Então, ser caridoso é crer, é nos entregar nas mãos desse timoneiro. E continua Paulo dizendo, tudo sofre. E aqui não é sofrer no intuito de ser aquela pessoa que gosta do sofrimento, mas a pessoa que vê no sofrimento a capacidade de progredir. Não se trata de masoquismo, se trata de ser caridoso no intuito de ver cada dificuldade da vida como um degrau para que eu possa crescer em espírito e verdade. Ainda hoje permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Estaria o apóstolo da gentilidade dizendo que a caridade é mais importante que a fé e a esperança? Em verdade, ele está dizendo que são virtudes interdependentes, porque quanto mais eu sou caridoso, mais eu tenho fé. Quanto mais eu sou caridoso, mais eu desenvolvo a esperança. Daí, esse poema de Paulo é uma fórmula de nós vivermos os dias atuais, dizendo: ó Deus, ó Jesus, me ensine a amar. Me ensine a ser caridoso, me ensine a tudo suportar, a sempre ajudar, a não ser invejoso, a não ser orgulhoso e em todos os momentos, para que eu desenvolva a caridade, a esperança, eu possa ser a minha melhor expressão. Vamos pedir a Jesus que abençoe a Web Rádio Fraternidade, que abençoe os ouvintes, os internautas, os nossos familiares e nos ensine a cada dia a sermos pessoas do bem, pessoas caridosas, pessoas confiantes em Deus. Um beijo muito grande e até semana que vem. Tchau, tchau.